Boas-vindas à Ponte Flutuante, a sua passagem para a mitologia e história japonesa. A história deste episódio foi retirada do Kokiji e do Nihon Shoki, dois livros que são sobre histórias do Japão antigo. Este é o primeiro episódio da nossa primeira temporada. O título do episódio é Izanami, Izanagi e o Nascimento do Japão. A nossa primeira temporada ela tem um foco de falar sobre o mundo dos kami. Mas afinal de contas, o que é um kami? A palavra kami, muitas vezes ela é traduzida como Deus, mas uma tradução melhor seria espírito ou até mesmo fenômeno. Uma grande árvore ou uma grande pedra, ela pode ser considerada um kami. Na verdade, tem algumas árvores, algumas pedras que são consideradas kami. Rios, mares, praias, todos eles podem ser sacralizados como kami. Até mesmo alguns personagens históricos, pessoas que existiram mesmo, foram sacralizadas e consideradas kami. E como você já pode notar, os kamis são inúmeros, são diversos, né? Milhões deles podem existir. Só que hoje nós vamos falar sobre dois muito importantes para a criação do mundo, ou pelo menos para a criação do Japão: Izanami e Izanagi. Izanami e Izanagi são dois irmãos que foram criados por outros kamis primordiais que vieram antes do nascimento do tempo, enquanto o universo ainda era o caos, mas não vale para falar sobre eles. O foco aqui realmente são os dois irmãos. Izanami e Izanagi, eles são kami feminino e um kami masculino, respectivamente. Izanami é uma mulher, enquanto Izanagi é um homem. Os dois irmãos, eles são incumbidos com a tarefa de criar o mundo e dar forma a ele. Então, os dois, eles vão para um lugar chamado Ame no Ukihashi, que pode ser traduzido como a Ponte Flutuante Celestial, que é a origem do nome desse programa. Se você escutou o episódio 0, você sabe do que eu estou falando. Enfim, a Ponte Flutuante, ela é a conexão entre o mundo terreno e o mundo celestial, né, o mundo divino. Porém, nessa época o mundo terreno ele ainda não estava completamente formado. Havia o mar, né, e o mundo divino ele estava sendo povoado ali aos poucos, né, os primeiros kamis estão nascendo. Porém, Izanami e Izanagi eles têm essa função, eles são incumbidos de dar forma a esse mundo novo ali que surgia. Então é descrito que por cima do mar, na superfície do mar, tem uma forma, né? Uma forma amorfa, que eles decidem pegar uma lança, o nome dessa lança é a Menonoboko, e que é uma lança celestial, que ela é toda cravejada de joias, que eles usam para mexer nessa forma que estava passando ali por cima da água, né? Inclusive, nos textos, eles descrevem como se fosse uma forma semelhante a um peixe, em outras eles descrevem que é semelhante a uma água viva. Mas não é um animal, na verdade é um pouco de terra que tem ali, e eles vão mexendo com a lança que vai formando sal e espuma. E na hora que eles levantam a lança, a salmoura ela faz com que caia uma gota de sal que forma uma ilha. Essa ilha é chamada de Onogoro. A ilha de Onogoro ela é considerada a primeira ilha do Japão, e ao invés de ficarem ali na ponte cutucando o mar com a lança, eles decidem visitar a ilha. E nessa ilha, os dois vão conversar um pouco. Eles vão se conhecer melhor. E debaixo de um pilar, né, um pilar feito de sal, eles vão se casar. Apesar de serem irmãos, eles vão se casar. E nesse casamento, eles decidem conceber outros kami. E uma coisa que vocês vão notar é que esses dois, qualquer coisa que eles fazem, eles geram muitos kami novos, né? Eu vou descrever isso melhor depois, mas qualquer coisa, um novo kami é gerado. Só que nesse primeiro casamento, é dito que a Izanami, ela fala antes do Izanagi. E nesse casamento é concebido o primogênito dos dois. Eu não vou ficar citando o nome de cada um dos kamis que os dois geram, mas esse primeiro ele tem uma certa importância. O primeiro kami que os dois geram é chamado de Hiruko. O Hiruko ele é descrito como uma criança sanguessuga. Em algumas versões é dito que ele nasce sem os braços e sem as pernas. Em outra é dito que ele nasce sem os ossos. Eles veem que é um filho imperfeito.
Eles que falam, tá? Não eu. Então eles abandonam esse filho bem jovem, eles colocam ele em uma barca feita de junco e lançam, né, essa barca à deriva no mar. Esse Hiruko, eu não quero ficar falando muito sobre ele. Ele vai ser um personagem importante para outra história, porque esse Hiruko ele se torna uma entidade sincrética. O que é sincrética? Ela mistura um pouco do shintoísmo, um pouco do budismo, um pouco do taoísmo, e ela vira um próprio personagem histórico. Não vou falar sobre ele hoje, porém, ele vai ser um personagem importante no futuro, talvez, né? Ele ganha outro nome, inclusive, ele ganha o nome de Ebisu. Ele é uma entidade relacionada, né? Um kami, uma entidade relacionada à pesca, à prosperidade, ao comércio em muitos lugares, né? Então, mesmo depois de ser abandonado, ele consegue vencer na vida, né? Mas, enfim. Só que aí Izanagi, o marido, né, o irmão, ele decide fazer uma sugestão. Ele fala que o problema de ter nascido um filho que eles consideravam imperfeito era que Izanami, a irmã, falou primeiro no casamento. Ela se declarou primeiro para ele, quando na verdade deveria ser ele quem se declarar. Eu não vou chamar uma entidade ancestral de machista, mas talvez tenha um pouco disso depois que a gente vai ver. Claro, uma brincadeira, mas enfim. E Izanami e Izanagi, eles decidem refazer uma cerimônia de casamento, e dessa vez Izanagi, o irmão, falaria primeiro. E a partir da união dos dois é que vão nascer as outras ilhas do Japão. Eles estão na primeira ilha, que é o Nogoro, e a partir dos dois vão se surgir as outras ilhas do Japão. E é importante salientar que eles citam cada uma das ilhas. Mas duas ilhas, né, dois arquipélagos não são citados, né? O primeiro não é um arquipélago, né, é Hokkaido. Hokkaido, para quem não sabe, é a ilha mais ao norte do Japão. A outra região que não é citada seria Ryukyu. Né? Ryukyu é Okinawa. E esses dois lugares, na época que os textos do shintoísmo foram escritos, esses lugares ainda não faziam parte do território japonês, então é por isso que eles não são citados. Mas é a partir do ato dos dois que são criadas as ilhas do Japão. Com eles casados, qualquer coisa que eles fazem, nasce um kami, e é qualquer coisa mesmo. Eu estou falando assim de espirrar e você, uau, tem um filho, né? Porque eles não nascem só do ato sexual, eles nascem de diversas maneiras. É dito, inclusive, que nesse povoamento, inclusive, nascem-se os primeiros mortais, né, nesse caso. E conforme eles vão fazendo isso, é que vão se povoando o mundo terreno de diversos kami que vão nascendo. Só que um kami especial que nasce é o chamado Kagutsuchi. O Kagutsuchi é o primeiro kami do fogo. E ao nascer, esse kami ele acaba causando queimaduras na Izanami. E revoltado com isso, que ele machucou a própria mãe, o Izanagi ele saca uma espada e decide partir Kagutsuchi em vários pedaços. E destes pedaços, Kagutsuki, inclusive, vão nascer outros kami, para você ver como é que funciona, né? Qualquer coisa nasce kami dali. De toda forma, ele parte, ele mata o próprio filho, só que o que acontece? As queimaduras na Izanami são fatais. E a Izanami falece. Com o falecimento dela, você tem os dois dando aquele último abraço e chorando. E conforme os dois vão chorando, do sangue dela, da excreta dela, das partes do corpo dela, vão surgindo novos kami. Porém, nessa despedida, enquanto tem nascido novos kamis e com o Kagutsuchi sendo repartido em outros, Izanami falece de vez. E o que acontece com ela? Ela vai parar no submundo, no mundo dos mortos, que é o chamado Yomi. E o Izanagi, com muita saudade, ele vai lá tentar recuperar a amada dele. Ele realmente quer trazê-la de volta, né? O submundo é um lugar físico, né? Um lugar que ele pode ir. Só que na hora que ele tenta ir pra lá, ele acaba encontrando ela e ela fala um negócio pra ele, que pra ela voltar vai ser muito difícil, porque ela comeu a comida do submundo. E é dito que se você comer a comida do submundo, é quase impossível que você retorne de lá. Só que mesmo assim, ele fala com ela que ele quer levar ela de volta. E ela fala, tá, tudo bem, desde que você não acenda nenhuma fonte de luz. Né? Ela pede pra ele. E ele acaba, né, ficando um pouco curioso. E ele acaba acendendo a fonte de luz perto dela. Na hora que ele acende a luz, ele vê que ela já apodreceu. Né? Ela tem... E é
bem descrito isso, que ela tem vermes, ela já está com a aparência de cadáver, ela tem vermes nela. E uma coisa que é descrita é que camis do trovão estão nascendo do corpo dela. E ele, quando vê isso, ele fica assustado e ele renega a própria esposa. Quem sou eu para julgar uma entidade celestial? Mas de toda forma, ele fica assustado com a aparência dela, né? Depois que ele violou um pedido que ela mesma fez, né, de não acender nenhuma luz, e ele decide correr dali. E quando ele corre, a Izanami, ela fica muito nervosa com isso, né? Ela vê aquilo como uma forma de traição. Primeiro que ele não atendeu um pedido que ela fez. Segundo que depois de fazer isso, ele ainda negou ela. Ela manda as bruxas de Omi, né? Bruxas de Omi são seres que viviam ali no submundo, né? No Yomi, atrás dele para poder pegar. E aí, para distrair o Izanagi, ele pega uma vinha que amarrava o cabelo e ele joga no chão, e essa vinha ela cresce. E aí cresce uma enorme parreira de uvas que as perseguidoras começam a comer. Dá mais tempo para ele fugir, mas ele vê que logo em seguida elas já estão atrás dele de novo. Então ele pega um pente que prendia, né, o cabelo dele. Ele pega o pente, ele joga no chão e começa a nascer brotos de bambu, que elas também param para comer. E nesse momento ele aproveita para correr e escapar. A Izanami, vendo que ele tá quase escapando, ela pede aos kami que estão no corpo dela, né, os kamis do trovão que estão crescendo no corpo dela, para ir atrás do irmão. E eles fazem isso, inclusive, com uma horda de guerreiros atrás deles, né? E talvez guerreiros mortos, né? Eu imagino, né? O submundo, né? E eles vão atrás. Ele, na saída, ele chega na divisão, né, do mundo dos vivos e dos mortos, que é o chamado... Ele tem um nome, Yomotsu Hirasaka, né? É o nome desse lugar, que é essa divisão. Ele atravessa para o mundo dos vivos, ele vê que tem uma árvore de pêssego, ele pega, né, o pêssego e ordena que aqueles seres parassem, dessem meia volta e retornassem da onde eles vieram. E eles fazem. Provavelmente isso tem a ver com o fato de ser uma comida do mundo dos vivos, né? E todo aquele negócio, né, da Izanami comer a comida do mundo Yomi, né? E estando presa a eles, né, a comida dos vivos pode ter uma outra relação, né? Fato é que esses pêssegos salvam o Izanagi. E por conta disso, ele abençoa os pessegueiros, né? Falando para os pessegueiros ajudarem os mortais, assim como ajudaram a ele, né? Ele realmente abençoa, né, as árvores de pêssego, e elas são consideradas sagradas por conta disso. Só que aí, ele escapando, a Izanami, ela não vê alternativa, e ela pessoalmente decide ir atrás do irmão. Só que ele é mais rápido, ele pega uma pedra gigantesca, ele coloca a pedra para bloquear a passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos, basicamente separando a vida e a morte, né, nesse caso. E para terminar, ela amaldiçoa, porque ela fala que se ele separar os dois mesmo, todo dia, e cada um dos dias, ela vai matar 1000 mortais. E ele, em resposta, ele não cede, né? Ele, em resposta, acaba dizendo: se você vai matar 1000 mortais, todo dia eu criarei 1500 mortais, né? Isso, inclusive, ajuda a explicar a vida e a morte, né? Tanto a separação do mundo dos vivos e dos mortos, né? Que está lá não vem pra cá, e o que está aqui só vai pra lá quando morre, né? Realmente vira duas dimensões separadas, né? Com pouca transição entre elas, mas também os dois criam a distinção entre a morte, com ela matando os mortais, nós mortais, e ele fazendo nascer novos mortais, né, novos seres humanos. Só que aí o Izanagi, depois dessa aventura, ele se sente impuro, né? Ele fala que ele está sujo, que ele está poluído, e ele se decide lavar em algumas águas ali perto. Esse se lavar é no sentido de se purificar realmente, né? E conforme ele vai se despindo, né, ele vai removendo ali as roupas, os objetos que ele estava carregando, cada um desses objetos acaba sendo um kami. Então nesse último ato dele, vai ter a criação de vários novos kamis, né? Então, os sapatos, o cinto, a roupa,
o cajado, a espada e outras coisas ali, vão sendo criados novos kami. Bom, e aí ele, ao começar a se lavar, a sujeira e a poluição, né, as impurezas dele, também vão se tornando kami, assim como a água que encosta no corpo dele também se tornam outros, né? Só que nessa criação de novos kami, tem 3 kami que ganham importância muito grande, tanto que o próprio Izanagi vai reconhecer isso. Esses 3 kami, eles vão nascer quando ele decide lavar o próprio rosto. Quando ele lava o olho esquerdo, nasce Amaterasu, que é a kami do sol. Quando ele lava o olho direito, nasce Tsukuyomi, que é o kami da lua, da noite. E quando ele lava o nariz, nasce Susanoo, que é o kami do mar e da tempestade. E estes 3 últimos filhos são o orgulho dele. Ele, inclusive, ele fala, né, que ele pariu diversos outros kami antes, mas pela primeira vez ele está vendo 3 nobres. Ele chama ele de 3 nobres filhos. E diretamente ele vai nomear cada um deles para uma função. A Amaterasu, que é a mais velha, ela tem um destaque muito grande, né? Ela acaba sendo a kami do brilho divino dos céus, né? Representando mesmo o sol. Ela recebe o colar de joias dele, né? O colar de joias Magatama. Magatama, para quem não sabe, é aquela pedrinha que tem um formato que parece uma vírgula. Para ela é dada a função de reinar sobre o paraíso, né? Reinar sobre a morada dos kamis. Basicamente ela vai ser a kami governante dos outros, né? Fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, né? Um pouco Zeus, que ela realmente manda nos outros. Só que então ela vai reinar sobre o reino divino, que é o chamado Takamagahara. Sendo assim, ela é a imperatriz. O Tsukuyomi, ele recebe o título de Senhor do Reino da Noite e da Lua. E por último, o Susanoo, que recebe a tarefa de reinar sobre a grande superfície salina do oceano e dominar as tempestades. O Izanagi, vendo que o trabalho dele estava feito, a sua função cumprida, ele vai habitar no paraíso, em um pequeno palácio à beira-mar. Se você chegou até aqui, obrigado por sua atenção e siga a Ponte Flutuante em todas as redes sociais. Obrigado e nos vemos do outro lado do paraíso.